Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro, que segue em afastamento enquanto durar o tratamento de Covid, falou sobre as narrativas relativas à região amazônica. Bolsonaro disse que na Europa há uma verdadeira seita ambiental, capitaneada por países que não preservaram a própria natureza, mas atacam o Brasil constantemente. O presidente explicou: é uma briga comercial também. No passado havia um interesse enorme na região amazônica e agora é em todo o Brasil. Bolsonaro acrescentou: não é que estamos perdendo a guerra de informação, é que a imprensa aproveita para atacar o governo. Assista. Bem, boa noite. Brasília, 16 de julho, quinta-feira, 19 horas. Está aparecendo na outra imagem aí a Elisângela, nossa intérprete de Libras, está aparecendo, né? Então, fizemos uma modificação aqui, porque já que eu estou contaminado ainda, segundo o exame de anteontem, estou afastado aqui da intérprete de línguas. Semana passada eu não esteve presente. Não precisa dizer que eu levei uma bronca da primeira-dama, né? Então, a primeira-dama, devidamente, de forma correta, me advertiu porque tinha que ter intérprete de língua. Concordo, na semana passada não deu para fazer isso aí, ela não podia ficar do meu lado, porque eu não estou infectado ainda. Espero, se Deus quiser, ficar livre aí nos próximos dias com mais um exame aqui. Bem, será uma live também um pouco rápida, eu peço desculpas por isso. Sempre é bom ter alguém do meu lado para ter o contraditório, tocar em outros assuntos e ter alguém especialista do meu lado, né? Como eu gostaria que tivesse hoje o nosso ministro da Infraestrutura, o nosso capitão Tarcísio. Vamos ver se a semana que vem, se eu estiver bem, ele comparece aqui. Se bem que eu confesso até, estaria muito bem estar do meu lado hoje aqui o Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Ou então o Evaristo Miranda, que está na Embrapa, é um homem um profundo conhecedor da região amazônica, ele é da Embrapa. Então seria uma pessoa excepcional para conversar com você. Então peço até, está aqui a Rádio Jovem Pan, o pessoal está nos assistindo, eu gostaria que vocês convidassem o Evaristo Miranda para falar sobre queimadas, Amazônia, e as questões ambientais de maneira geral, reserva legal, uma coisa que só existe no Brasil, porque essa guerra da informação não é fácil, né? E nós temos problemas, porque o Brasil é uma potência no agronegócio. A Europa, lá é uma seita ambiental lá. Eles não preservaram nada do seu meio ambiente, praticamente nada. Quase não se ouve falar em reflorestamento na região, mas o tempo todo atiram em cima de nós. E de forma injusta, porque é uma briga comercial também. Tá? No passado havia um interesse enorme pela região amazônica, e hoje em dia o interesse é em todo o Brasil. Então nós somos bombardeados 24 horas por dia, exatamente. Não é porque nós estamos perdendo a guerra da informação, é que parte da mídia, ou grande parte da mídia, aproveita o momento para criticar o governo. Tá? Como se em governos anteriores tivesse uma maravilha a questão ambiental no Brasil. Ouso dizer, e é uma verdade, né? Na média de focos de calor e queimadas, que é uma diferença grande entre uma coisa e outra, o Brasil, nós estamos abaixo da média dos últimos anos. Então, não é que a gente está indo bem. Tem coisa para fazer? Tem. Mas não é esse trauma todo, essa celeuma toda que fazem contra o Brasil nessa questão aqui. Então, sobre alertas de calor que existe, né, por parte do INPE, 90% já acontece em áreas já desmatadas. Tá? É área que todo ano dificilmente não vai ter o homem ali agindo para limpar o terreno usando de queimadas. Tá certo? Vamos acabar com isso? Diminuir. Acabar você não vai acabar nunca. Por outro lado também, o indígena, né, que é o nativo, o caboclo, o ribeirinho, ele faz constantemente isso onde ele mora. E quando se fala em Amazônia Legal, se eu não me engano, são 9 estados, tá? 9 estados, e uma parte desses estados, uma grande parte deles é floresta. Agora, a outra parte, menor, não é floresta, é cerrado. Onde é a região da floresta amazônica? E existe
homem legalmente na terra, 80% é reserva legal. Não se pode fazer nada, não se faz. E nós perdemos há poucos dias aqui, caducou a medida provisória 910, estou com o Naban auxiliando aqui do lado aqui, a 910 que visava a legalização, né, fundiária. Ou seja, hoje tem terra que o cara está lá, ele sabe que está lá, todo ano ele pratica queimadas, sabemos disso. Se é legal ou não é legal, você muitas vezes não sabe, não tem como saber isso daí. Mas se tivéssemos como regularizar essa área dele, a medida provisória caducou, porque a esquerda ainda tem uma força muito grande dentro do parlamento, né? E digo mais, ela caducou porque faltou entrar em votação. Se tivesse entrado em votação, teria sido aprovada essa medida provisória. Então ela não entrou em pauta, não entrou em votação, e acabamos perdendo a medida provisória. Caso tivesse sido aprovada, essas áreas seriam regularizadas, e uma vez havendo detectado o satélite, né, foco de calor ou queimada, seja o que for, você teria como saber rapidamente se foi dentro da reserva legal ou não e quem é o dono daquela área. E daí você puniria essa pessoa sem problema nenhum. Enquanto isso não acontece, pressão da esquerda, que tem, apesar de ter diminuído muito a bancada da esquerda no Brasil, PT, PCdoB e PSOL juntos, basicamente esses partidos, juntam muitas vezes a rede, PDT, e tem poder de, junto ao presidente da Câmara, junto à mesa da Câmara, a não botar em votação isso aí. Então nós somos o tempo todo acusados, né, injustamente, de maltratar o meio ambiente no Brasil. E parte da imprensa publica mentiras a respeito disso. A imprensa de fora retransmite isso, que republica isso lá fora, em especial na Europa, e lá, como disse, né, a questão ambiental é tido como uma seita. Daí publica uma matéria lá criticando o Brasil, da imprensa, essa mesma imprensa, que publicou mentiras, né, fraudou números, tá certo? Republica aquilo de fora para criticar o governo. Aí fica ameaçando o tempo todo, o governo merece um impeachment, não trata do meio ambiente. E deixo bem claro aqui, de novo aqui, né, 90% desse foco de calor são em áreas já desmatadas. Tá? Não é novo incêndio, não. Tá? 5% é em terras indígenas. É o índio que faz isso aí. Tanto é que nós estamos assinando um decreto. Quer dizer, não assinei ainda, né? Está previsto assinar um decreto não permitindo as queimadas no Brasil todo por 4 meses. Agora eu te pergunto, será que eu sei que está fora dessa proibição aqui, o índio, o caboclo, tá certo? Mas no mais, esse pequeno homem que está lá no interiorzão do Brasil, desse Brasilzão aí enorme que nós temos pela frente, ele vai ter acesso ao decreto? Não, como é que ele vai cultivar alguma coisa? Se ele não cultivar esse ano, não tem o que comer ano que vem. É mais um problema que vão ter pela frente. Agora, o que falta não digo para o governo, falta para todos nós, é responsabilidade para tratar desse assunto. Caso contrário, o Brasil vai continuar sendo o tempo todo massacrado e prejudicado naquilo que está dando certo aqui no Brasil, né? Que é o agronegócio, que é a nossa locomotiva da nossa economia. Eu lembro quando eu estive na ONU, foi em setembro do ano passado, né? Eu fiz um pronunciamento lá, e nas mídias sociais eu fui elogiado, nas mídias sociais. Agora, na mídia tradicional eu fui criticado. Então eu vi que estava fazendo a coisa certa. Entre umas coisas ou outras que eu falei, é o seguinte: hoje no Brasil nós temos 14% do território nosso demarcado como terra indígena, 14%. Isso equivale a uma área aproximadamente do tamanho da região sudeste, que você pega Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E, obviamente, o que a Europa gostaria que nós fizéssemos, né, que nesse meu governo, que até 22 nós passássemos de 14% para 20% de terra demarcada. Você simplesmente inviabilizaria o agronegócio no Brasil. Inviabilizaria. Agora, olha o que está acontecendo, pessoal. Vocês podem aí ser testemunha no seu respectivo estado. Eu estou aqui acredito aqui com umas 200 xerox de outdoors, é isso mesmo? Plural de outdoor? Outdoors, tá? Eu sei que em português o plural, quando termina em R, você bota S, revólver. Outdoor, como é uma língua estrangeira aí, né? Não sei se a técnica, se a gramática é a mesma. Mas eu devo ter aqui mais de 100, né? São então aqui, você está vendo aqui? Tá?
outdoor por todo o Brasil, nos apoiando o governo Jair Bolsonaro. E vem do produtor rural isso aí, tá? Eu peguei uma aqui, para mim é extremamente importante, tá? É o orgulho do filho da nossa terra, filho de Glicério, cidade de Glicério, onde realmente eu nasci, lá em São Paulo, tá certo? Então tá comum no Brasil todo, quase em todos os estados do Brasil, tá? Apoio ao governo Jair Bolsonaro. Não estou pagando nada, não estou estimulando a fazer isso aqui. Isso vem do coração do povo brasileiro, como aconteceu durante a campanha. O pessoal fazia o outdoor até porque não tinha padronização. PT e outro partido de esquerda entrou com uma representação no TSE por abuso de poder econômico. Foi julgado há 2 semanas, né? Nós ganhamos por 7-0. Sobrar o Ceará, hein? Tá? Então tem no Brasil todo, tá? No Brasil todo tá isso aí. Não há padronização. Em especial aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, Antônio João, Mato Grosso do Sul. Lá tem um regimento de cavalaria lá. Uberlândia, Minas Gerais, Presidente Prudente, Ouro Preto do Oeste, etc. Então, obrigado a vocês que fazem essa manifestação voluntária, de carinho e de reconhecimento pelo nosso trabalho aqui. E esse vem em grande parte aqui do produtor rural. Tá? É o que está dando certo no Brasil. Deixo claro também que aproximadamente 4 meses nós trocamos aí o presidente do Porto de Santos, tá? E por coincidência ou não, nos últimos 4 meses o Porto de Santos tem batido recorde de exportação. Então não basta apenas chegar lá o produto, né? Tem que ter uma infraestrutura para que aquele produto possa ser rapidamente conduzido aos navios e levado para o exterior. Então o agronegócio está dando certo. Agora, como está dando certo, o pessoal atira, ninguém taca pedra em árvores que não dê frutos, né? E o agronegócio está sendo muito bom para o Brasil. Não teve desemprego, o pessoal trabalhou no campo, diferentemente da cidade, onde muitos governadores e prefeitos resolveram partir para o lockdown, tá? Fecharam. Quem vai dizer se eles estavam certos ou não vai ser história.